Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu resolvi fazer mais este vídeo falando sobre a questão se João Batista é a reencarnação de Elias. Teve um dos inscritos que ele se identificou como um espírita, né? E foi muito educado comigo, disse que está acompanhando os estudos. E eu resolvi então trazer mais esclarecimentos sobre essa questão entre Elias e João Batista, porque como sabemos, os espíritas eles ensinam claramente que João Batista ele era Elias, ele era a reencarnação de Elias. Então, apesar de eu já ter falado isso em outros vídeos, eu quero mergulhar mais um pouco aqui nessa questão, nesse quesito de Elias e João Batista serem a mesma pessoa, não é, num curso de reencarnação. Quero me aprofundar mais um pouco aqui e trazer alguns detalhes a mais. Mas vamos primeiro para a leitura. Mateus 11:14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Certo? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Também nós temos aqui em Mateus 17 e versículo 10 em diante. Ó. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Outras passagens que nós temos esse mesmo assunto, em Marcos 9, 11 a 13, tá certo? Nós já discutimos esse assunto em outro vídeo, então eu vou apenas trazer aqui complementos. Vamos lá. Eu vou tratar mais da doutrina da reencarnação a partir da origem. E diga-se por origem nos escritos de Platão. Porque a origem da doutrina da reencarnação ela está no platonismo. Claro que nós temos vestígios dessa doutrina, por exemplo, lá entre os egípcios, mas eu quero partir aqui de Platão, que ele traz uma doutrina mais clara que pode ser totalmente comparada com o que os espíritas dizem. Então, antes de eu entrar aqui no comentário, que você já sabe mais ou menos, mas eu quero aqui então fazer algumas leituras de Platão. Platão, Fédon, ou da alma. Aqui está um comentário dele sobre a questão das almas. Ó. Fédon, ou da alma, é página 50. E temos que acreditar, meu amigo, que esse elemento corpóreo é opressivo, pesado, terrestre e visível. E uma tal alma sobrecarregada, com tudo isso e novamente arrastada para o mundo visível, tomada de modo pelo invisível e pelo Hades, e assim como dizem, perambula pelos monumentos e sepulcros, onde espectros sombrios, imagens produzidas por almas como essas são vistas. Almas que não foram libertadas na pureza, mas que permanecem participando do visível, retendo dele algo, o que explica por que são vistas. Bom, primeiro nós temos que entender o porquê da reencarnação. Porque a pessoa ele cometeu algum pecado, alguns delitos, e na sua vida anterior ele não obteve a justiça, a salvação, a perfeição, então há uma necessidade de ele se reencarnar. E aqui está falando especificamente dos maus. Platão está falando. Eu tenho que dar primeiro para você esta explicação, para nós chegarmos em Enoque, ou Elias e João Batista. Vamos lá. O que ele diz mais? Ele continua aqui, ó, realmente é provável, Sebes, como também é provável que se trata não das almas dos bons, a descrição que ele fez aqui não foi de almas dos bons, mas daquelas dos indivíduos inferiores, as quais são obrigadas a adejar sobre tais lugares como uma punição por seu anterior modo vicioso da vida.
e perambulam até que, por força do desejo do corpóreo que as acompanha, são novamente aprisionadas num corpo. Ele está falando desse corpo aqui, que é a prisão da alma. E é provável que sejam encarceradas em natureza compatíveis com as práticas da sua vida anterior. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Por exemplo, aquelas que cederam à glutonaria, à violência e à bebedeira, provavelmente encarnam em corpos de asnos e de outros animais desse tipo. Não pensas que seja assim? Aqui lembre-se que ele está trazendo a doutrina em forma de discurso. Com certeza é muito provável que sejam assim. Quanto às que optaram pela injustiça e tirania e sangue, encarnam nos corpos de lobos, falcões e milhafres. Para onde mais poderemos imaginar que iriam? Vou pular aqui e trazer aqui mais outro assunto mesmo. Então, aqui ele se refere a Sócrates. Sócrates, diz: as mais felizes dessas almas e as que têm a melhor destinação são as que, na ausência da filosofia e do entendimento, praticaram por força de costume e solicitude as virtudes populares e civis que são denominadas moderação de justiça. Ele está perguntando. Então, ele diz: as mais felizes dessas almas e as que têm a melhor destinação são as que, na ausência da filosofia e do entendimento, praticaram, por força de costume e solicitude, as virtudes populares e civis que são denominadas moderação e justiça? Prossigamos. Como serem essas as mais felizes? Não percebes? Não seria provável que reencarnassem em algumas dessas espécies sociais e dóceis, como das abelhas, vespas ou das formigas, ou na espécie humana, e que homens moderados por elas fossem gerados? Isso é provável. E ninguém que não haja praticado a filosofia e que não esteja totalmente puro ao partir da vida será admitido à comunhão com os deuses, mas tão somente ou tão só o amante do conhecimento. Bom, eu vou mais um aqui que eu vou ler aqui. Ora, a alma do verdadeiro filósofo crê que não deve pôr-se a essa libertação, o que a leva a conservar-se distante o quanto possível dos prazeres. Então você já entendeu aqui a doutrina da reencarnação ou metempsicose, ou transmigração das almas. Tá certo? No geral, em termos gerais, então Platão ele ensina que as almas justas, boas, a dos filósofos, elas não necessitam mais de se reencarnar. Aquelas almas que adquiriram a perfeição por meio da filosofia, sim, que adquiriram a perfeição, então elas são recebidas nas áreas celestes. Elas vão morar com os deuses. Esta é a ideia de Platão. Aquelas almas que não alcançaram a justiça pelas suas obras, pelos seus méritos, enfim, não alcançaram a justiça, essas almas elas devem retornar em corpos. E aquelas que foram muito ruins, elas retornam em corpos de asnos, animais. Por fim, outras retornam como abelhas, como vespas. Então você vê que aí nós temos não só a reencarnação, que a reencarnação fala apenas da transmigração de alma, da transmigração da alma para corpos humanos. Mas a metempsicose fala da reencarnação, quando numa vida passada a pessoa foi um homem, e porque ele foi muito mal, ele vem na outra vida como um animal, e assim por diante, como um inseto. Então vamos lá. Já já nós chegamos em João Batista e Elias. João Batista e Elias. Olha o que Platão ainda diz mais aqui. Ó. E se uma pessoa, estou aqui no outra obra de Platão, Timeu e Critias, ou a Atlântida. Página 64. Vamos lá. E se uma pessoa vive bem o tempo que lhe cabe, retornará ao astro que lhe serve de morada, para viver uma vida venturosa, que se coaduna com seu caráter.
Quanto ao indivíduo que falhou, nascerá uma segunda vez, mas transformado, isto é, com a natureza feminina. Grave bem isso. Quanto ao indivíduo que falhou, ele nascerá uma segunda vez, mas transformado. Ou seja, esse indivíduo ele foi homem, então na próxima reencarnação ele virá como uma mulher. Se ele foi uma mulher, na próxima vez que ele vir à vida, que a alma ela se reencarnar em um corpo, ela virá como um homem, certo? Mas transformado, isto é, com a natureza feminina. E se o mesmo nessa condição não conseguir abster-se da maldade, receberá outra forma, desta vez a de algum animal selvagem, que guarde semelhança com o caráter perverso que o indivíduo adquiriu. E essas transformações dolorosas não cessarão enquanto ele não se render à revolução do idêntico e do semelhante, que está em seu interior, e subjugar pelo império da razão a massa pesada de fogo e água, ar e terra, que a ele posteriormente aderiu. Aqui ele está falando do nosso corpo. Uma massa multuosa e irracional. Com isso, voltando à forma de seu estado inicial de excelência. Ou seja, que ele fala que depois de muitas encarnações, o indivíduo ele precisa se reencarnar em pessoas, ou em formigas, ou animais, até ele pagar, vamos dizer, por assim dizer, todos os seus pecados, todos os seus delitos. E aí a alma é purificada e volta à sua condição original. Ok, queridos? Então, isso aqui é o que Platão ensinou, tá certo? Isso aqui é o que Platão ensinou. Agora, a partir daqui, vamos fazer uma consideração. Será que os espíritas eles ensinam realmente da forma que Platão está ensinando? Eu creio que há algumas pequenas modificações, mas no geral os espíritos, até onde eu sei, pelo menos uma parcela do espiritismo, eles pregam não só a reencarnação, mas a metempsicose. Ok? Até onde vai o meu conhecimento? Bom, mas há uma variação dentro do espiritismo, eu vou chamar de espiritismo, e essa variação ela já existia ali nos dias de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz aqui? Ó? Na sua Cidade de Deus, volume 1, capítulo 33. Ó. Se julga indigno emendar algo de Platão, porque Porfírio corrige alguns pontos, não de pouca monta, de pouca importância. É certíssimo haver Platão escrito que depois da morte as almas humanas baixavam até mesmo aos corpos de animais. Plotino, mestre de Porfírio, também sustentou semelhante modo de pensar. Contudo, com razão desagradou a Porfírio. Acreditou que as almas dos homens tornavam não aos corpos que haviam deixado, mas aos corpos de outros homens. Então você veja que para Porfírio, acreditou, contudo, com razão desagradou a Porfírio, ou seja, Plotino ele acreditava o quê? Acreditou que as almas dos homens tornavam não aos corpos que haviam deixado, mas aos corpos de outros homens. Então você vê aqui o discípulo discordando do seu mestre. Eles acreditavam na reencarnação, na metempsicose. Mas chegou um momento que o discípulo, então, ele discordou do mestre. Envergonhou-se de acreditar que certa mãe, transformada em mula, servisse de montaria ao filho, e não se envergonhou de crer que remoçada pudesse casar-se com ele. Quão mais decoroso, aqui entra agora a opinião de Santo Agostinho. Quão mais decoroso é acreditar que as almas retornam uma vez aos próprios corpos, que acreditar que retornam muitas e em diversos corpos. Quando ele diz retornar uma só vez ao mesmo corpo, ele está falando da ressurreição. Ok? Agostinho ele aqui defende a doutrina da ressurreição em detrimento da reencarnação ou metempsicose. É o que ensinaram os santos anjos, é o que disseram os profetas, inspirados pelo Espírito de Deus, é o que predisseram daquele a quem os núncios precursores anunciaram ser o Salvador que havia de vir. Foi o que, enfim, os apóstolos pregaram ao orbe da terra com o Evangelho.
Contudo, como já declarei, Porfírio corrigiu em grande parte tal opinião e chegou a pensar que as almas humanas somente podem tornar aos homens, não hesitando coisa alguma em derrocar os cárceres dos animais. Então, queridos, você vê aqui que, mesmo dentro do Espiritismo, eu estou usando o termo Espiritismo para a crença da antiguidade. Nós não temos uma unanimidade. Então, eu creio que hoje, no mesmo Espiritismo, talvez haja variações. Mas vamos lá. De acordo com o Espiritismo de Platão, agora eu vou lhe mostrar como a doutrina dos espíritas, que dizem que João Batista era a reencarnação de Elias, ela não pode ser sustentada. E aqui eu vou partir dos escritos de Platão. Platão deixa bem claro que uma alma ou uma pessoa, quando ele era perfeita, ele atingia a perfeição. Para onde é que ele ia? Para morar com os deuses. E aqui eu pergunto para você, vamos lá, de acordo com a doutrina espírita, Elias, ele foi ou não foi perfeito? Eu não pergunto nem de acordo com a doutrina espírita, de acordo com a Bíblia, Elias foi ou não foi um homem perfeito? Foi perfeito. De acordo com o que nós lemos no Antigo Testamento, foi por causa da perfeição de Elias, foi porque ele era um grande guardador da Torá, que ele foi arrebatado. De acordo com o judaísmo, com a crença judaica, Elias alcançou os céus pela sua justiça de acordo com a Torá. Repito, de acordo com a teologia judaica, Elias, ele alcançou o mérito, a glória de ser assunto ao céu, de ser levado ao paraíso, por causa dos seus méritos de acordo com a Torá, de acordo com a lei. Então, trazendo para a doutrina da reencarnação, é impossível Elias ser João Batista, porque se ele já foi, vou chamar aqui de acordo com a doutrina platônica, morar com os deuses, que de acordo com a doutrina judaica, morar com Deus, ele não pode voltar. Ele não pode voltar. Então veja a incompatibilidade da doutrina, certo? Veja a incompatibilidade da doutrina. Por que que Elias não pode ser João Batista? Porque Elias, ele alcançou a glória, ele alcançou o céu. Não há necessidade de ele se reencarnar. Professor, mas alguns dizem que Elias, ele será uma das duas testemunhas. Sim, e eu mesmo acredito nisso. Só tem o seguinte, os pais da igreja, como por exemplo Hipólito de Roma, Justino Mártir, Irineu de Leão, Tertuliano, entre outros, inclusive Santo Agostinho, ele falou sobre isso, eles acreditavam que uma das duas testemunhas será o profeta Elias. Mas não será por meio de uma reencarnação. É que Elias, ele se encontra em um corpo mortal no céu. Isto é o que a doutrina cristã explica. A teologia cristã, ela vai dizer que Elias, ele foi arrebatado, sim, mas ele não foi transformado, ele não está imortalizado. Ele ainda está passível de passar pela morte. Então, de acordo com os pais da igreja, que eu citei o nome aqui, Elias, ele retornará num corpo mortal, tá certo? E é por isso que, sendo ele uma das duas testemunhas, ele morrerá. O anticristo, ele matará as duas testemunhas, sendo que uma das duas testemunhas é o profeta Elias, que, de acordo com os mesmos pais da igreja que eu citei, na maior parte deles, eles dizem então que as duas testemunhas serão Enoque e Elias. Então perceba que as duas testemunhas, elas não ressurgirão por meio de uma reencarnação. A Bíblia jamais diz isso. Tá certo? A Bíblia também não diz quem serão, mas jamais também diz que as duas testemunhas serão a reencarnação de vultos do passado. Não. E de acordo com a tradição cristã, como eu estou falando aqui para você, por exemplo, e vou dizer que na tradição judaica, em algum livro, mas talvez seja judaico-cristã, o Apocalipse de Esdras, 6:26, diz que dois homens, aqueles que não experimentaram a morte, serão vistos nos finais dos tempos.
ali nos dias messiânicos. E esses dois homens, obviamente, Esdras está se referindo a Elias e Enoque. Ok? Então, Elias e Enoque retornarão, mas não por meio de uma reencarnação. Eles simplesmente deixarão o céu com o mesmo corpo que levaram. Eles estão lá em corpos naturais. Isso defende Tertuliano, isso defendeu Santo Agostinho. Todos aqueles que defendem o retorno de Enoque e Elias, eles dizem que eles foram arrebatados, mas não em corpos glorificados, mas nos seus corpos normais. Eles se encontram no paraíso, e alguns dizem que esse paraíso é no céu, não importa, eles se encontram na presença de Deus. Mas a maioria acredita que ele está no céu, eles. E eles retornarão no mesmo corpo, eles não se reencarnarão. Então, por aqui você vê que não é possível a gente identificar Elias com João Batista. Não é possível. Por quê? Porque Elias ele foi totalmente justo de acordo com a Torá. De acordo com aquilo que requer a lei, de acordo com a justiça da lei, Elias ele foi justo. E é por isso, repito, de acordo com a justiça da lei, eu estou falando aqui de acordo com a tradição judaica, de acordo com os olhos do judaísmo, é por ele ter sido justo, por ele ter sido um grande guardador da lei, por ele ter sido um servo de Deus, que ele foi arrebatado para o céu. É por isso, ok? Então, o cristianismo, a partir dos pais da igreja, e mesmo no Novo Testamento, eles jamais ensinam que João Batista foi a reencarnação de Elias. E não pode ter sido. Platão ele diz o quê? Que se uma alma não foi tão justa, ele voltará em outro gênero ou em outra natureza. Ele explica, voltará na natureza feminina. Ora, meus irmãos, de acordo com o que Platão diz, de acordo com o Espiritismo, se João Batista, ou melhor, João Batista ele não pode ter sido a reencarnação de Elias. Por quê? Porque se Elias tivesse de voltar a esta vida, ele teria que voltar como uma mulher e não como um homem. Então, por isso, João Batista, de acordo com a doutrina espírita, e eu estou aqui me respaldando em Platão, João Batista não pode ser Elias, porque Elias era homem e João Batista era homem. E de acordo com Platão, conforme ele explica, se aquela alma ela cometeu algum delito, algum pecado, ela retornará a esta vida. Mas em uma outra natureza, na natureza feminina. Com isso, Platão estava dizendo que aquele que foi homem voltará como uma mulher. Então, não é possível Elias e João Batista serem a mesma pessoa, a reencarnação do outro, porque ambos são homens. Ambos vieram na mesma natureza. E aí, eram essas observações que eu queria fazer aqui para vocês. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.